Graça e paz, estou aqui mais uma vez para mais um devocional Palavra Viva, aqui novamente com você, pastor Alberi, e quero convidar você para você compartilhar esta mensagem, compartilhar com seus amigos, você que está vendo pelo Facebook, aí curta, comente, compartilhe, você também no YouTube, é importante que você faça comentários para que a nossa mensagem seja levada a mais pessoas. Eu quero meditar com você nesta manhã num texto bastante conhecido que se encontra em Mateus capítulo 5, o famoso sermão que Jesus proferiu no monte, Não é o sermão da montanha, porque a montanha não fala, Jesus sobe a um monte, a um lugar mais alto, e ele fala com os discípulos. O texto diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viram antes de vós. Texto maravilhoso, mas eu não vou, obviamente, falar sobre todo este texto. Ele é um texto muito poderoso. Eu quero apenas pensar com você nessa nossa meditação. Talvez eu faça outros vídeos ainda trabalhando todos essas bem-aventuranças, mas é interessante lembrar que o texto fala que quando Jesus viu as multidões, ele sobe ao monte. Não era uma montanha, não era um lugar como um monte muito alto, era um lugar mais elevado, Era um monte, um lugar um pouco mais alto. Ele sobe a montanha, os discípulos também se aproximam dele, sobem a montanha e eles se assentam, e Jesus começa a ensinar-lhes. Veja que é sobre isso que eu queria pensar com você nesta oportunidade. Veja bem, o texto diz que os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes. Todos eles assentaram, ele começou a ensinar-lhes, ele começou a dizer bem-aventurado, e começou a falar sobre as bem-aventuranças. Interessante perceber, queridos, que neste texto está muito claro uma coisa. Quando ele sobe ao monte, após ver a multidão, só quem sobe ao monte com ele é os discípulos, e se aproximam dele, e eles sentam para ouvir o sermão de Jesus. Obviamente, pela altura que Jesus subiu ao monte, pela posição, as multidões ouvissem, mas o ensino é dirigido aos discípulos. O texto nos deixa claro isto. Ele viu as multidões, aí ele sobe ao monte, e olha o que o texto diz: havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, ou seja, Jesus começa a ensinar os discípulos e não a multidão. Obviamente a multidão ouve e vê Jesus à distância, mas o ensino, a doutrina, o ensinamento profundo é dado aos discípulos. E o Sermão do Monte, que ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho conforme escreve Mateus, ele é um sermão tão profundo, com ensinamentos tão poderosos. Eu diria uma palavra cirúrgica, porque vai de forma milimétrica no cerne do cristianismo. Tamanha a importância do Sermão do Monte, que existem diversos livros que foram feitos, livros enormes, somente analisando
cada aspecto do Sermão da Montanha. Martin Lloyd Jones e tantos outros autores renomados. Veja bem, numa ocasião, um líder hindu muito conhecido, Mahatma Gandhi, ele chegou a dizer que se os cristãos obedecessem o Sermão do Monte, somente o Sermão do Monte, eles seriam perfeitos. Tamanha profundidade do ensinamento do Sermão da Montanha. Mas, obviamente, é importante perceber que é um sermão desafiador, porque o texto começa dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja bem, a expressão bem-aventurado é uma expressão muito profunda. Ela é muito mais do que uma pessoa. Em algumas traduções vem a palavra feliz, né? Bem-aventurado é traduzido por feliz, mas na verdade esta expressão traduzida por felicidade, a palavra bem-aventurado, bem-aventurança, ela tem um sentido muito mais amplo e para não entrar muito no aspecto da semântica da palavra, a melhor forma de compreender seria uma felicidade que transcende. É uma felicidade que vai além da felicidade normal. É alguém que é mais do que feliz, é algo que supre todas as áreas da vida. Veja bem, mas o desafio de Jesus está muito claro, é para os discípulos. Viver e praticar o Sermão do Monte não é possível para aqueles que apenas veem Jesus de longe e o ouvem. A multidão estava longe, eles ouviam, eles viam Jesus. Mas só quem consegue cumprir e viver esses mandamentos, esses ensinos, esses princípios, é aquele que está perto. Ou seja, Jesus nos chama como discípulos dele a estarmos mais perto dele, ouvirmos as suas palavras e praticarmos elas. O que nós somos? Nós somos discípulos que estamos perto, não apenas vendo e ouvindo, mas praticando seus princípios, ou somos apenas mais um na multidão, que apesar de ver Jesus, apesar de ouvir Jesus a respeito dele, mas não conseguimos viver de fato os seus ensinos. Eu quero começar essa reflexão pensando isso com você, que nós sejamos não apenas aqueles que estão na multidão, que vêm de longe, que ouvem de longe. Queremos ser discípulos que andam perto. Deus abençoe você e um ótimo dia para você e sua família. Um grande abraço.